Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo perdão. Olá, tudo bem? Recomeçando. Aqui eu não tenho um editor não, viu, cara? É eu e eu mesmo. Vamos então com mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje sobre livro e recomendação literária. Livro que eu li na faculdade. Muito bom. E a nossa recomendação de livro é um livro ilustrado. Muito bem ilustrado, né? Ano 2000, Joyce Duby. Na faculdade entrou uma tretinha lá, não é uma tretinha, mas entrou uma coisa engraçada lá na faculdade sobre o nome do autor. Muita gente falava lá na faculdade que é Joyce Duby, a gente falava George Duby. Mas vamos falar do Bi, que fica mais fácil aqui, que é como se escreve em língua portuguesa, né? Bom, qual que é a natureza do livro? O que o livro traz? Quais as características do livro? O livro é o terceiro livro de setembro, nós vamos falar aqui pela editora Unesp. Eu sempre gosto de lembrar, se você quiser escolher algum livro para estudar, sempre é legal você escolher pela editoras ligadas a universidades. Muito bacana o trabalho de algumas universidades como a Unesp, que publicam livros, e livros de alta qualidade, como esse daqui. Como eu falei, estudei esse livro da faculdade, não era esse livro em si, eu comprei esse livro aqui depois. Eu estudei em apostilas, xerox, e esse livro que eu comprei em 2016 ou 2017, eu acho. Mas eu comprei esse livro, que é um puta livro, sensacional. Vamos a ele. Se você é assim como eu, você é dos anos 90, provavelmente você se lembra dessa reportagem do Fantástico sobre o medo do ano 2000. Quais as características do ano 2000? Era o medo inconsciente que as pessoas tinham do ano 2000. O autor trabalha sobre esse problema do medo dos anos 2000, só que isso também já aconteceu na história da humanidade, que foi na Europa medieval, aproximadamente no ano 1000. O autor então ele trabalha como que se deu a Idade Média, e a partir de alguns tópicos bem interessantes que eu vou abordar alguns aqui para vocês. Olha só o índice que ele traz aqui para a gente. Medos medievais, medos hoje. Então ele já começa falando quais os medos daquela época. Medo da fome, medo disso, medo daquilo, medo do fim dos tempos, medo da miséria, medo do outro, medo das epidemias, da violência e do além. Ok, quais as principais características que ocorreu? É muito superficial e muito sintético, fazer até um trocadilho aqui, né, com o nome do canal. É muito sintético você achar que a Idade Média inteira ela foi apenas miséria, caos e desespero, isso e aquilo. Não é verdade. A Idade Média ela foi um período muito longo. O autor relata que o período na história, que se aproxima do ano 1000. Então o que ele quer abordar aqui nesse livro? Ele quer abordar quais esses medos. Entre eles o medo do outro, que ele cita a fundação da Ordem Franciscana. Eu já fiz aqui um vídeo sobre os franciscanos, você pode ver sobre São Francisco, na descrição tá o link para você ver. Então, uma das características que ele cita é o medo dos franciscanos, como os franciscanos começaram, como uma ordem religiosa, e além de outras coisas. O medo da fome, que ele cita como que se deu a crise de fome na Europa medieval e como que essa fome foi agravada. E ele cita até uma coisa que é interessante, um período muito de foco da história,
é que desenterravam até cadáveres para poder comer, matar a própria fome e também as unhas, né? Tanto de unha mal feita. Não é o nosso caso aqui, mas... então o que o autor vem nos abordar? É sobre esse medo que se tem dessas características, né? As misérias, o medo da fome, o medo das pestes, as doenças que eram terríveis e assolavam a Europa, enfim, tudo isso que assolava a Europa, né? As epidemias. Agora a gente está numa pandemia miserável que está arrastando a gente para a cova, infelizmente por uma irresponsabilidade do governo. E nós estamos vendo como que se dava, o autor ele traz isso aqui no livro, como que se dá isso. Outra característica do livro é que o livro é todo ilustrado. O livro é de uma proporção que eu não acho muito interessante, que eu aprendo, é muito difícil para mim, que é formato de entrevista. Eu falo a verdade para você, quando eu era estudante na UEG, era o gênero literário que mais me pegava, cara. Eu tinha uma dificuldade de ler entrevista. Mas eu não abomino nenhum tipo de leitura, não. Livro caindo na minha mão, eu leio. Eu tenho outros livros também que formato de entrevista, como por exemplo o livro do Hobsbawm, ele fala sobre o novo século, que em breve também vou falar aqui. Isso vou falar no ano que vem, 2021. Vou falar aqui um livro do Hobsbawm sobre a chegada do século XXI. E outro também que eu já abordei, que é sobre o livro do Allan Kardec, que também é em formato de entrevista, mas não vou falar nisso. Então o autor ele fala sobre, em formato de entrevista, uma coisa que é bem legal do livro também, são as ilustrações. Olha só que legal, olha que bonito. Então o autor ele pega formato de ilustração. Como que se dá essa ilustração aqui? Uma ilustração medieval. Então ele fala dessas doenças, das pestes, tudo que aconteceu durante a Idade Média, o medo que o homem medieval sentia naquele período, tá? Todas as tragédias que aconteceram, todas as desgraças que aconteceram, e como que se deu esse período na história da humanidade. Como eu falei, medo do franciscano, medo do outro, medo da fome, da peste. Então, as pestes que assolaram a Europa, certo? Uma coisa que eu descobri, que eu até coloquei no Twitter, se você é meu seguidor, você viu, quando eu era garoto, era pecado gigantesco você, por exemplo, a gente não terminava de comer o café da manhã, se sobrasse alguma coisa, tinha que guardar. Era terminantemente proibido dar pedaços de pão para os cães. A gente não fazia isso. E eu nunca entendi, mas minha mãe dizia que era bíblico. Minha mãe e minha avó proibia. Ela falava para mim, não dá pão para cachorro. Você pode dar qualquer outro tipo de comida. O pão, não, que o pão é sagrado. Eu levei um tempo para entender isso. O autor cita que isso, na verdade, é um costume medieval. Esse é o costume desde a época da Idade Média, que vem sendo carregado. Tá certo? Enfim, é isso. Olha só, livro pela Unesp, editora Unesp, ano 2000, Na Pista dos Nossos Medos. É interessante que ele faz a capa, ele traz aqui uma imagem da medieval e aqui um olho mais moderno. Ele faz essa brincadeira com os olhos, que eu achei demais. Bom, aqui é a nossa recomendação de leitura de hoje. Obrigado por ter acompanhado a gente, tá? É isso. Se você quiser mais vídeos falando sobre livros, financie o canal, a chave Pix está na descrição. Fale com o canal síntese@gmail.com. Até o próximo. Os a vencer. Vidas negras importam. Fora Bolsonaro. Tchau.